jogou Eu Nunca? Aquela brincadeira que são feitas perguntas e tu tem que responder se tu fez ou não. Cara, nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês perguntas que o BuzzFeed fez para um mafioso dos Estados Unidos, cara. Já pensou que genial fazer um Eu Nunca com um criminoso? Cara, vem comigo que eu vou te contar tudo. Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso, só que agora para um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve mês que a gente fez 4 vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal de vocês no nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. Michael Franzese é um ex-mafioso da família Colombo, uma das 5 famílias que dominaram o crime organizado na cidade de Nova York. E cara, isso durante décadas e décadas. E nesse vídeo que o BuzzFeed fez com ele revela muito mais do que a gente poderia imaginar sobre a vida dele. Franzese estava matriculado em um programa de medicina, mas desistiu para ganhar dinheiro para sua família depois que o seu pai foi condenado a 50 anos de prisão, depois que ele fez um assalto a um banco lá em 1967. Ele acabou ajudando a implementar um esquema para fraudar o governo federal dos impostos sobre a gasolina no início dos anos 1980. Aos 35 anos, em 1986, a revista Fortune listou Franzese como o número 18 em uma lista dos 50 chefes da máfia mais ricos e poderosos. E cara, ele chegou a afirmar que no auge da carreira dele, ele gerava até 8 milhões de dólares por semana. Em 1986, ele foi condenado a 10 anos de prisão por conspiração. Depois disso, ele foi solto em 1989. Mas, em 1991, ele foi preso de novo pela violação da condicional dele. E lá em 1994, ele foi finalmente solto. E logo depois, ele se aposentou na Califórnia. Dentro da máfia, ele era chamado de O Soldado e ficou lá por cerca de 25 anos. E segundo ele, graças a Deus, ele conseguiu sair dessa vida para se tornar pai e um palestrante motivacional bem-sucedido. Vocês conseguem imaginar, cara, um cara que fazia parte de uma máfia gigantesca, tava lá na lista no número 18 dos 50 mafiosos mais poderosos do mundo. Ele largou tudo isso pra ser palestrante motivacional, cara. E ele também já escreveu diversos livros e participou de vários documentários. E cara, pra quem quer entender melhor como funciona a estrutura de uma máfia, eu vou explicar rapidinho pra vocês. Na máfia existe o subchefe, que é chamado de diretor executivo. E esse subchefe da máfia é responsável pela execução das decisões tomadas pelo chefão. Então a função dele é fazer com que os subordinados façam o que tem que ser feito. Além dele, existe também o presidente, que é realmente o chefe da máfia. E esse chefão é conhecido como o Dom. Ele realmente toma as decisões mais importantes, resolve todos os conflitos ali entre a equipe. Como a gente pode dizer, ele deixa todo mundo bem na linha. E com certeza, né, cara, ele é o mais protegido da máfia, porque ele é o cara mais importante. Além dele, também existe o conselheiro dentro da máfia, que o papel dele é aconselhar o chefão nas decisões. Ele tenta aconselhar o chefão sem que ele haja tanto pela emoção, sabe? E isso faz com que o chefão tome decisões mais justas. Também existem os gerentes dentro das máfias, que são conhecidos como capi. E cada um desses gerentes comanda uma atividade ilegal da máfia. Então esses gerentes cuidam de cada partezinha da máfia. Cuidam do setor que rouba, cuidam do setor que cuida das vidas e assim sucessivamente. E além dos gerentes também tem os operários, que nesse caso era a função do Michael. E eles são conhecidos como os soldados. Realmente todo mafioso começa aí como operário. E a função deles é realmente fazer, executar cada serviço sem que o nome daqueles mais importantes da máfia sejam citados. E cara, por fim, tem uma peça ainda importante dentro das máfias, que são os parceiros. São eles políticos, empresários, juízes, como diria, os associados. Essas pessoas são aquelas que podem prestar algum serviço ou manter realmente um contato com a máfia sem envolver o nome deles e sem realmente pertencer à organização.
E cara, pra quem não sabe, na antiga máfia italiana, era muito comum os mafiosos matarem e arrancarem cabeças de cavalo pra intimidar a fazer proposta pros seus rivais. Isso inclusive foi retratado no Poderoso Chefão. Sabe aquela cabeça de cavalo na famosa cena da cama de Waltz? Era um cavalo de verdade. Veio de um matadouro e foi adicionado sangue falso pra um efeito realmente mais dramático. E cara, isso é bizarro demais, né? E no jogo do Eu Nunca, eles não deixaram de fazer essa pergunta pro Michael, se ele já tinha feito isso ou não, e a resposta dele foi não. Se liga nesse pedaço. I have not. But I gotta say, that's one of the greatest scenes ever in The Godfather. It's something that everybody remembers. That I can certainly see my former associates doing it back then, and it was great. It was a great scene. I wish I thought of that, but no, I didn't. I never had to resort to something like that. But I know some other things that were done that were kind of on that level. But we won't get into all of that. E a próxima pergunta foi se ele já teve preço sobre cabeça. Porque é muito comum, dentro da máfia, os traidores terem a cabeça realmente como um prêmio. E ele, depois de sair da máfia, é claro, ele foi considerado na época como um traidor. Já que quando tu começa a fazer parte de uma organização criminosa como essa, tu não pode nem admitir que ela realmente existe. E ele, inclusive, contou que não sabe se a caça da cabeça dele tem validade, mas que eles ainda não conseguiram matar ele. Durante a década de 1970, ele começou a entrar no mundo dos negócios. E em meados da década de 1980, o Francis tinha uma posição muito forte em vários negócios, como concessionária de automóveis, oficina de carros, restaurantes, boates, produção de filmes, agência de viagens, locadora de vídeo. Então ele tinha um papel em vários tipos de negócios. Em 1985, uma agência de gerenciamento de esportes, como o Francis, como parceiro silencioso. Em uma reunião, ele concordou em entregar $50 mil em troca de uma participação de 25% nessa agência esportiva. Ele foi condenado a 10 anos de prisão e a pagar mais de $14 milhões em restituição, concordando em vender os bens dele, incluindo uma mansão em Nova York e a produtora Miami Gold. Cara, uma outra pergunta muito interessante desse jogo do Eu Nunca foi sobre ele pagar propina. Ele responde que sim, e que na lista dele tinham vários políticos e frequentemente ele pagava para que eles fizessem o que eles queriam. Cara, vocês acham que existe isso no Brasil? Será que tem máfias tão poderosas assim, que inclusive pagam muitos políticos? Deixem nos comentários. E na última pergunta, o BuzzFeed pergunta se ele já matou alguém. E, cara, ele respondeu ali meio a meio. É bem visível ali a vergonha dele de tocar no assunto. E inclusive ele diz que não se orgulha das coisas que ele já fez na máfia. Mas por fim ele não respondeu a pergunta com exatidão e meio que desconversou ali na hora de dar a resposta. Dá uma olhada. I'll tell you this, that life is a very violent life. If you're part of the life, you're part of the violence. There's no escape. And if anybody tells you differently, they're either not being honest with you or they weren't a made member of that life. And you know, I will say this, murder in that life was taken very seriously. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá saindo vídeo todos os dias por aqui. E até a próxima, tchau!